Muito bom nós estarmos aqui mais uma vez para podermos meditar na palavra de Deus, nessa que tem sido uma sequência de ministrações, onde nós temos olhado para o Evangelho de João e destacado os 7 milagres que estão registrados no texto sagrado, especialmente neste Evangelho. E eu quero hoje caminhar com vocês para a exposição do 4º milagre, onde nós veremos a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Falei errado, né? Falei errado? 5 pães e 2 peixinhos. Nem lembrei da música aqui, né? Preparei o sermão e a coisa deu assim um bugzinho na minha cabeça, né? Faz parte. E a gente está aqui para poder pensar um pouco acerca das implicações que estão aqui colocadas, estão descritas. Eu quero convidar, portanto, os irmãos para abrirem, ligarem, acessarem as vossas Bíblias. No capítulo de número 6 do Evangelho de João, capítulo de número 6, nós leremos do verso de número 1 ao verso de número 14, uma rápida reflexão. Eu quero ler com vocês. A versão que eu tenho aqui em mãos é a NVI, e ela assim descreve este relato maravilhoso. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu o monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Queridos, este milagre é com toda certeza o mais público de todos os milagres realizados ao longo do ministério de Jesus. Ele está registrado nos 4 evangelhos: Marcos, Mateus, Lucas e João se propõem a descrever com detalhes diferentes esta história que aqui está registrada. É um milagre que envolve uma multidão de pessoas. Don Carson aponta que possivelmente nós temos um número aproximado de 20.000 pessoas que foram alcançadas pela ação do Deus Todo-Poderoso ao multiplicar aqueles 5 pães e 2 peixinhos. É certo que o texto nos fala de 5.000 homens, mas quando nós observamos o registro de Mateus, do capítulo de número 14, verso de número 21, nós verificamos que Mateus assim descreve: os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e também crianças. Elas não eram consideradas no recenseamento, elas não eram consideradas na apuração daqueles que estavam ali. Mas com toda certeza nós tínhamos um número muito mais expressivo do que os 5.000 homens que estão descritos em todos os registros que estão contidos esta rica e importante palavra
este rico e importante milagre. Embora os detalhes que envolvam este milagre nos deixem extremamente impactados, nós não podemos jamais nos esquecer do propósito desse registro e dos outros 6 registros que estão contidos no Evangelho de João, onde João se propõe a descrever esses milagres. E a gente tem remontado muito isso ao longo de todo este tempo. O pastor Lorival, nas 2 primeiras menções, fez questão de mencionar isso. Eu, na quarta-feira da semana passada, reiterei e quero reiterar mais uma vez. Lá no capítulo de número 20, verso de número 30 e 31, nós vemos o autor, que é o próprio João, descrevendo que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. E aí ele diz no verso de número 31, o propósito pelo qual esses registros estão considerados. Ele diz: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Isso é aplicável ainda aos nossos dias. Isso é aplicável ainda no dia que chamamos de hoje. Nós destacamos, à luz de um entendimento notável de Charles Swindoll, que cada milagre traz em si um sinal e uma relevância. Neste milagre em específico, nós vemos a ação de Deus, o poder de Deus sobre a insuficiência. E isso marca o sinal deste milagre. A relevância está vinculada a algo tremendo que precisa de ser também considerado por nós aqui nesta noite. Jesus é a palavra de Deus. Para que nós, ao analisarmos toda a lição, ou as lições que a gente consegue extrair desta rica descrição de João, nós precisamos de entender inicialmente o contexto aonde esta história se insere. O João Batista, primo de Jesus, fora morto por Herodes de Antipas. João, o evangelho que se propõe a descrever, o João evangelista, que se propõe a descrever esta história, não nos dá nenhum lampejo de que o momento em que ocorrer essa situação estava vinculado a um momento posterior à morte de João por Herodes de Antipas. Um homem notável que fora morto, que fora assassinado, que fora decapitado por um motivo fútil, um motivo tolo, por um capricho de um rei ou por um capricho de uma mulher que solicitou, pelo encantamento deste rei, em verificar a dança de uma mulher, a cabeça de João Batista. Ele ficou tão eufórico, tão extasiado, que quando ele olhou para a pessoa que o encantou, disse: olha, me pede tudo que você quiser que eu te darei. E aquela garota pediu-lhe algo insensato, a cabeça de João Batista servida em um prato. E João é decapitado, João é morto. João, um homem notável que já anunciava Jesus Cristo. E nós precisamos de entender que a informação que chega ao ouvido de Jesus move ele na direção do local deste milagre. Nós precisamos de entender que Jesus caminha na direção deste lugar porque ele precisava de desfrutar de um tempo de privacidade. Solitude é uma necessidade. Nós precisamos de solitude para poder refletir, para poder pensar, para poder colocar os pensamentos em ordem, para poder literalmente colocar a casa em ordem. Marcos, no capítulo de número 6, verso de número 31, descreve-nos que havia muita gente indo e vindo, a ponto destes homens não terem tempo nem para comer. Estes homens são quem? Jesus e os seus próprios discípulos. Jesus, percebendo a necessidade de se retirar para um momento de solitude, ele mesmo propõe: venha comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. E que lugar era esse sugerido por Jesus para que esses homens pudessem caminhar? Jesus sai de Cafarnaum e vai para Betsaida de Júlia. Betsaida de Júlia, que é diferente de Betsaida que se localizava numa outra região. E é importante a gente verificar algo muito tocante, diferente da Betsaida de Galileia.
E é muito importante a gente considerar que Jesus percorre uma distância de aproximadamente 7 quilômetros através da praia do Mar de Tiberíades ou do Mar da Galileia e vai na direção desta que é conhecida como Betsaida de Júlia, uma cidade próxima, bem próxima aos vales do Jordão. Era uma cidade que estava, na verdade, em meio a uma planície chamada de El Batia. E Jesus chega a este lugar. Mas ao chegar neste lugar, muitas outras pessoas ávidas e desejosas de também alcançar Jesus, tiram-lhe o sossego, tiram-lhe o propósito inicial de que a sua ação seja exitosa, de que ele descanse. Eles percorrem a pé todos os cantos daquele lago e chegam àquele lugar onde Jesus se propõe a chegar juntamente com seus discípulos. E quando Jesus abarca naquele lugar, já está tomado de uma grande multidão que vai na direção de Jesus. Temos os discípulos de Jesus diante de uma necessidade de solitude, de privacidade, mas também temos uma necessidade, a necessidade daqueles que se propõem caminhar na direção de Jesus. Sabe por quê? Porque eles eram sedentos por uma intervenção de Deus nas suas vidas. O texto faz questão de dizer que Jesus está vindo de algumas ações que geraram impacto no olhar daquelas pessoas. Elas eram curadas das suas necessidades, elas eram sanadas de todas as demandas que eram trazidas diante de Jesus. E aí, quando Mateus faz questão de descrever o coração destes homens, a expectativa desses homens, no capítulo de número 14, verso de número 14, ele assim o descreve: quando Jesus sai do barco e viu, e vê, e enxerga grande multidão, tem compaixão delas, e ele cura os doentes que se propõem em caminhar na sua direção. A compaixão coloca de lado a necessidade de solitude. Jesus percebe, Jesus atenta-se para a necessidade daquele que está diante dele, ou daqueles que estão diante dele. Jesus começa a descrever acerca de muitas coisas, começa a curar, começa a agir, mas ele se compadece daqueles homens, e mais tarde ele percebe que a hora já é tardia, e ao perceber que a hora é tardia, ele sabe que aqueles homens têm necessidade de alimento, de saciar o seu físico, e aí necessário se faz buscar recursos para poder viabilizar essa necessidade que pulsa diante dos olhos daquele que é capaz de enxergar e de ter compaixão. E aí o texto deixa-nos claro que aqueles homens começam a se organizar, começam a se movimentar, começam a conversar uns com os outros. Cada evangelho traz um detalhe muito específico dessa reação, especialmente daqueles que eram mais próximos de Jesus, especialmente porque Jesus propõe a ação. A multidão precisa de ser suprida na sua necessidade. E aí nós enxergamos André conduzindo um garoto que trazia nas suas mãos 5 pães e 2 peixinhos. Peixinhos que eram vistos como uma espécie de sardinha. Os historiadores dizem que eram muito comuns aqueles homens já naquele tempo carregarem em espécies de vasilhames peixes imersos com sal e vinagre, cozidos, para que eles pudessem se alimentar. Assim se conservavam os peixes. Acredita-se que aquele garoto tinha nas suas mãos peixes pequenos, assim como hoje nós vamos nas vitrines dos nossos mercados e verificamos ali pequenos enlatados de sardinha. Esta era a visão, esta é a descrição dos peixes que aquele garoto carregava. E ele trazia pão de cevada, pães de cevada. Cevada era considerada a farinha desprezível, oferecida por prostitutas na oferta para o seu pecado. Era a farinha mais barata, era a farinha que servia para poder alimentar pobres, prostitutas, mas fundamentalmente para poder alimentar animais. Aquele garoto chega com aquele recurso que não parece muito encantador, que não estimula o sentido de quem o recebe. Se nós recebêssemos uma oferta daquele tamanho, nós diríamos: mas isso. E é exatamente esta a reação daqueles que estão à volta, especialmente a reação de André, que eu destacarei logo adiante. Mas nós verificaremos, queridos,
que o texto, ou os textos que compõem, que descrevem essa história, trazem algumas reações que precisam de ser destacadas à luz do entendimento e da reflexão desta preciosa palavra aqui colocada. A primeira reação que eu quero destacar está vinculada à reação, à postura dos discípulos. Marcos, no capítulo de número 6, verso de número 35 e 36, diz-nos que já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, já é tarde, manda embora o povo para que possa ir aos campos, povoados, vizinhos e comprar algo para comer. Este pedido, formulado pelos discípulos, é formulado porque é notável, é nítido, é evidente que aqueles homens estavam sedentos. Eles precisavam de suprir as suas necessidades físicas de alimento. E aí, nós vemos um primeiro agente sendo provocado, sendo chamado a atenção pelo próprio Cristo, a fim de não despedir estes homens, mas de encontrar uma solução para poder suprir a necessidade daqueles que ali estavam. João, capítulo de número 6, verso de número 5 até o verso de número 7, o texto assim nos diz: Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Na Bíblia, a mensagem, Eugene Peterson coloca assim: Jesus sabia o que ia fazer. Ele já sabia o que ia fazer. Aí verso de número 7, Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário era o correspondente a um dia de trabalho de um trabalhador braçal. Se nós fizermos uma conta hoje, levando em consideração que o dia de trabalho aqui no nosso país está na ordem de R$150, e multiplicarmos por 200 denários, nós chegaremos a um valor aproximado de R$30 mil. Este era o recurso que na cabeça de Filipe era necessário para poder suprir, não com muita coisa, ele diz de forma suficiente, talvez um suficiente que dá para poder tapar aquilo que a gente chama do buraco do estômago. Ele disse: olha, é necessário este recurso a fim da gente poder viabilizar isso. Mas é interessante a descrição que João faz, que Jesus faz essa pergunta apenas para pôr à prova Filipe. Sabe por quê? Não porque Filipe era alguém que racionalizava, mas também porque Filipe conhecia muito bem aquela região. Ele era de Betsaida de Júlia. O próprio João, no capítulo de número 1, verso de número 44, diz que ele, André e Pedro eram da mesma região, eram de Betsaida. Então eles sabiam as panificadoras que estavam abertas, eles sabiam os mercados que ficavam abertos até mais tarde, eles sabiam aonde os recursos eram mais abundantes, eles sabiam, quem sabe, até um lugar em onde se poderia comprar fiado para poder pagar depois. E aí Jesus intencionalmente faz essa pergunta para pô-lo à prova. Mas é consolador a gente saber que ele não se confina à prova daquele que entende que o recurso é ilimitado ou é ineficaz para poder sanar a necessidade. Ele já sabe o que vai fazer, e o que ele vai fazer é para poder sanar a necessidade daquele que necessita de pão. Se vemos Filipe com esta postura, se vemos Filipe com esta posição, nós vemos André com uma postura um pouco diferente. Filipe é o homem que diz: a situação é desesperada, é desesperadora, não há nada o que fazer. André reconhece que a situação também é difícil. Ele diz: olha, tudo é muito complicado, eu verei o que posso fazer. E aí ele vai e encontra um garoto que tem peixes e pães, poucos, mas os leva diante de Jesus. E ao levar diante de Jesus, ele diz: olha, eu estou aqui, encontrei um rapaz, ele tem alguns peixes e alguns pães. Eu sei que não é o suficiente, eu sei que não é o necessário para poder suprir a toda essa necessidade, mas eu confio que o Senhor fará aquilo que for necessário. Conta-se a história de um respeitável ancião alemão, professor de escola, que ao entrar na sala de aula pela manhã costumava tirar o chapéu e fazer uma referência aos seus alunos.
Um deles perguntou por que ele fazia isso. Sua resposta foi: a gente nunca sabe o que pode chegar a ser um dia, em algum dia, um destes garotos. Tinha razão, porque um dos alunos se chamava Martinho Lutero. André não sabia o que estava fazendo quando aproximou esse garoto de Jesus, mas estava provendo o material para um milagre. Sabe, queridos, as nossas relações precisam de ser intencionais. Nós precisamos de absorver isso. Nós precisamos de olhar para aqueles que estão à nossa volta e promovê-los. André tinha essa capacidade. Está aqui, Jesus, encontrei esse rapaz. Talvez inibido o garoto estava. Não pôde esconder os peixes e os pães que traziam consigo. E aí, ele apresenta aquele garoto diante de Jesus. E aquele garoto se torna o caminho de muitas possibilidades para aqueles que estavam ali. Você pode ser o caminho de muitas possibilidades para aqueles que estão à sua volta. Seus filhos podem ser um caminho de possibilidades enorme para aqueles que estão à sua volta. Nós podemos transformar esta cidade, nós podemos transformar este bairro, nós podemos impactar este estado através dos nossos filhos. A palavra do Senhor diz que filhos são semelhantes a flechas na mão do guerreiro, porque eles são herança do Senhor, e eu tenho certeza de que esta geração será tratada, será ministrada pela vida dos nossos filhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se eu destaco os discípulos, se eu destaco a multidão, se eu destaco Filipe, se eu destaco André, eu também tenho que destacar o garoto. Ele não tinha muita coisa para oferecer, mas naquilo que ofereceu, Jesus encontrou o material para poder fazer o milagre. Teria havido um brilhante acontecimento a menos na história se esse garoto se negasse a aproximar-se, ou se tivesse, quem sabe, guardado para si seus pães e seus peixes. Olhe para cá. É necessário, é importante entendermos que Jesus necessita que nós participemos dos seus feitos. Não porque Ele precisa de uma mãozinha nossa. Ele pode do nada criar tudo, assim como Ele, juntamente com o Pai, estava na criação, o fez. Mas Ele nos considera como seres aptos para poder participarmos dos seus feitos. Nós somos co-criadores. Este é um conceito tremendo da reforma que precisa de ser resgatado dentro dos nossos corações. Nós somos coparticipantes. Sabe, queridos, pode ser que a gente não experimente coisas muito especiais de Deus, porque a gente não está muito disposto, no dia corriqueiro da vida, a abrirmos mão daquilo que está diante de nós. E talvez isso que a gente retém está nos consumindo e não está produzindo fruto e vida na vida daqueles que estão à nossa volta. Louvado seja o nome santo do Senhor pela vida daquele garoto que entendeu: eu tenho 5 pães, eu tenho 2 peixinhos, mas aquilo que eu tenho, eu estou aqui para poder ofertar. Faça o que o Senhor achar que deve fazer com isso. E o milagre aconteceu porque alguém entendeu que ele poderia contribuir com todo aquele processo. Nós temos também a multidão que é alcançada agora neste estágio pela intervenção toda sobrenatural de Deus através daquela pequena oferta que é trazida e que é promotora de um milagre. E é interessante porque Barclay, quando ele vai comentar sobre esse texto, ele aponta uma sugestão, porque grande parte da teologia não consegue entender as nuances que envolvem este milagre. É diferente da água que é reservada em um pote e é transformada em vinho. É diferente de um homem que está à margem de um tanque, que acreditava-se ao revolver as águas, o primeiro que ali descesse, tivesse a sua situação totalmente restabelecida pelo movimento das águas. A Bíblia nos conta que o pão é trazido, Jesus parte o pão, Jesus distribui aquele pão, Jesus distribui aqueles peixes, e a multidão se sacia. E aí a sugestão de muitos teólogos que lidam com a descrição deste texto
com o comentário deste texto, de que, quem sabe, aqueles homens foram comovidos pelo exemplo de Jesus. Porque é natural que, durante 14 quilômetros de viagem, o judeu era precavido, e ele sempre carregava uma mochilinha, uma espécie de reservatório, uma lancheira, para poder suprir a sua necessidade de alimento. E aí ele chega ali, e ele vê o movimento daquele garoto, ele vê o movimento de Jesus que parte o pão, que dá graças, e ele resolve também dispor daquilo que ele tem na sua própria mão. O texto não deixa claro que isso aconteceu. Na verdade, esta é uma sugestão daqueles que veem o impacto deste milagre. Mas isso me faz ficar extremamente consolado, porque eu olho para a ação de Deus, eu olho para a intervenção do seu amor, pelo gesto maravilhoso da sua graça que se movimenta na nossa direção, e sei que esse gesto é capaz de mover corações. Não adianta um pastor achar que ele tem habilidade de convencimento, irmão Onésio, de estimular a igreja para poder contribuir financeiramente. É Deus que faz essa obra, é Deus que movimenta corações, é Ele que promove mudanças no coração. Não adianta um homem entender e pensar e acreditar que ele é capaz de elaborar palavras com conexões muito bem vinculadas para poder convencer aquele que está relutante, envolto em seus pecados, de que a sua capacidade argumentativa vai promover uma mudança, um desejo de caminhada, daquele que diz: olha, eu preciso de caminhar na minha vida, no enfrentamento da minha história de forma diferente. É Deus que gira as chaves do coração, é Ele que muda histórias. E aí, Barclay, continuando dentro desta linha de raciocínio, ele diz que, possivelmente, se esse relato for verdadeiro, conduzido por essa perspectiva, ele representa a maior das histórias. Um milagre que trocou a natureza humana e transformou não pães e peixes, mas sim homens e mulheres. Homens e mulheres. Sabe, queridos, é tão tocante a gente observar que, quando o milagre acontece, Marcos faz questão de dizer, capítulo 6, verso 42, que todos ficaram satisfeitos. E o texto aqui, no grego clássico, dá a ideia de empanturrados. Eles comem até não ter mais condições de olhar para a comida, porque comeram bastante, se abastaram de tudo aquilo que lhes fora oferecido. Eles literalmente saciaram as suas necessidades. Agora, olhe para cá, porque a gente já caminha para a conclusão dessa reflexão. O que Jesus nos mostra através desta própria história construída por Ele? Ele nos mostra que, em muitos momentos da vida, nós somos cercados de impossibilidades humanas. Os discípulos disseram: esse lugar é deserto, manda todo mundo embora. Filipe diz: olha, para poder atender essa necessidade, não basta saber o endereço da padaria, não basta ter crédito na padaria. 200 denários pode ser até suficiente para poder atender a necessidade, não de abastá-los de comida, mas de forrar-lhes o estômago. Mandem eles embora, cada um os seus problemas. Mandem eles embora, cada um o seu quadrado. Que eles possam resolver esses problemas. Mas Jesus nos ensina que, em meio a cenários onde as impossibilidades humanas saltam, especialmente aquela que está vinculada à falta de pão, há um convite maravilhoso: deles de comer, deles de comer, deles de comer, deles de comer. O que Deus está colocando diante dos teus olhos? Sabe, queridos, hoje eu vivi uma experiência. Vocês e minha esposa viu, a gente saiu para poder almoçar, eu e minhas filhas e minha esposa, e eu sempre sou muito sensível ao pedido daquele que suplica por pão. Eu não consigo ser indiferente a isso.
Toda vez que eu vejo o meu pai se relacionar com uma situação dessa ordem, eu sempre o vi colocando a mão no bolso e podendo contribuir. Não há questionamentos de que a pessoa vai usar o recurso financeiro para poder comprar uma bebida alcoólica, se entorpecer, ou quem sabe uma droga. Não há. Ele vai e o faz. Talvez por ter experimentado o meu pai como testemunha dessa realidade. Hoje, quando eu estava almoçando, um garoto de aproximadamente uns 20 anos de idade, colocando sobre os seus braços um saco de bombom que ele vendia no semáforo, ele chega diante de mim e diz: você pode, por favor, viabilizar um prato de comida para mim? E eu comecei a pensar, o que esse rapaz teve que superar para poder enfrentar a vergonha e bater a porta, suplicando por comida? Às vezes a gente está tão envolto, consumido por recursos infindáveis de alimento, e a gente é incapaz de ouvir, de assistir a necessidade daquele que bate na nossa porta e suplica por um grão de alimento. A gente precisa de estender a mão, em meio a um momento de precariedade, entender: eu estou aqui para poder dar de comer, porque eu recebi o de comer do próprio Deus Todo-Poderoso. Nós aprendemos com Jesus e Ele nos mostra que em meio ao pouco, em meio ao insuficiente, é necessário dar graças. Diz-nos o texto que Ele pega os poucos pães, os pequenos peixinhos e dá graças. Jesus toma e dá graças. Que a gente possa fazer da nossa mesa, da mesa da nossa casa, uma mesa de oferta grata, de gratidão, de reconhecimento do cuidado pleno de Deus nas nossas vidas. Que possamos entender que o provedor de tudo aquilo é o Senhor. É macarrão branco que você tem para comer na sua casa? Dê glória a Deus. É arroz branco que você tem? Dê glória a Deus. Não tem salada, não tem mistura, como diz o mineiro? Dê glória a Deus. Agradeça ao Senhor, tome nas suas mãos e dê graças ao Deus que é capaz de prover e fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome. Eu encerro essa descrição contando uma história real, experimentada no exercício ministerial do meu pai em Brasília. Eu já contei essa experiência aqui e quero rememorar para vocês, porque eu acho em busca de melhores condições para os filhos, em busca de melhores condições de escola, de oportunidades, de melhoria, de avanços. E aí, ao chegar em Brasília, ela que vinha de um relacionamento abusivo, ela era espancada, ela era literalmente judiada pelo marido constantemente. Ela então resolve enfrentar sozinha aquele novo desafio. Mas ao enfrentar aquele novo desafio de caminhada, o pai dos filhos fica no Maranhão, ela não vem com ele, ela já está separada dele. E em um dado momento, ela que era amada pelos filhos, respeitada pelos filhos, ela encontra alguém e decide reconstruir a sua história com esse alguém. A partir de então, na casa dela vira um tormento. Os filhos passam a não respeitá-la mais, os filhos passam a olhar para ela com desprezo, e aquilo machuca ela profundamente. O pai nunca dera uma contribuição financeira para a manutenção dos filhos ali naquela cidade. Ela fazia isso passando roupa, ela fazia isso fazendo faxinas, ela fazia isso se empenhando nas atividades das mais variadas para poder propiciar uma vida diferente para os filhos. E agora, diante da possibilidade de reconstrução da vida, os filhos já maiores, ela se vê diante do desrespeito daqueles a quem ela ama, que foram motivos dela sair do Maranhão, para poder possibilitar àqueles a quem ela amava um futuro diferente. Ela começa a conversar com pessoas da igreja, ela começa a abrir o coração e descrever as dificuldades que ela experimentava naquele lugar. E ela diz que em um dado momento ela chega em casa, ela dobra os joelhos, e ao dobrar os joelhos ela pede a Deus sabedoria. Deus, eu não tenho muita coisa, na verdade eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor.
me dá sabedoria para poder enfrentar essa dificuldade. Eu preciso de sabedoria. E ela diz que Deus coloca no coração dela uma decisão fundamental para a sua vida, que marcaria, a partir daquele dia, a vida da sua família, a vida dos seus filhos. Os meninos eram envolvidos na igreja, mas estavam vivendo em situação conflituosa com a mãe. Ela chega então diante dos filhos e diz para os filhos: meus filhos, aprontem-se. Essa semana a gente vai empenhar-se para poder limpar a nossa casa, para poder deixá-la um brinco. A gente vai encerar, a gente vai passar perfume, a gente vai limpar as paredes, a gente vai deixar a casa um brinco, porque sexta-feira a gente vai receber uma visita muito especial aqui no jantar. Aqueles meninos começaram a criar dentro dos seus corações expectativas. O que vai acontecer aqui em casa? O que vai mudar aqui em casa? Será quem vai chegar aqui? E aqueles garotos tinham uma afeição muito grande pelos meus pais, que são pastores ali, criaram já algumas hipóteses das pessoas que poderiam ir ali, mas a preferida na cabeça destes filhos era a presença do meu pai e da minha mãe. Eles começaram a conjecturar, a pensar: vamos deixar tudo bonitinho, vamos descobrir o que o pastor gosta de comer. Eles colocaram a mesa, deixaram tudo muito organizado, uma casa simples. Aquela mulher vestiu a melhor roupa, os filhos vestiram a melhor roupa, a casa estava impecável. De repente, a mesa posta, aquela mulher diz: estão escutando o barulho de quem está chamando lá fora? Não, mãe, não tem ninguém chamando. Tem alguém sim chamando. Estão escutando? Abram a porta. Aqueles meninos: mãe, você está maluca? Não tem ninguém chamando. Que coisa louca é essa? Ela disse: tá sim, tem alguém chamando. Vocês não vão na porta? Não, nós não vamos, porque não tem ninguém chamando. Então eu vou à porta. Ela abre a porta e diz: ô Jesus, que bom que o Senhor chegou na nossa casa. O Senhor é muito bem-vindo aqui. O Senhor é muito bem-vindo aqui. Faça diferença na minha vida. Faça diferença na história dos meus filhos. Eles estão aqui dispostos a recebê-lo, dando o melhor que eles têm. Eles estão aqui com o coração disposto a fazer deste tempo um tempo memorável para a vida deles. Os filhos começaram a olhar aqui o movimento daquela mulher. Os olhos começaram a ser dominados pelas lágrimas. Houve reconciliação naquele lugar, houve reconciliação naquela casa, porque Jesus se fez presente através daquele ato simbólico. Jesus se fez presente diante da necessidade de uma mãe, que apresentou diante daquele que pode fazer novas todas as coisas, tudo aquilo que ela tinha, ou seja, nada. Mas o seu nada virou tudo na mão do Deus Todo-Poderoso, que é capaz de fazer novas todas as coisas pelo poder do seu santo nome. O que você tem na sua mão? É uma pequena fé? É uma fé trôpega? O que você tem na sua mão? Talvez você tenha poucas vasilhas, ou talvez só uma, e um pouquinho só de azeite. E aí Deus está te falando: bate na porta da sua vizinha, traga mais. Consiga regimentar quantas vocês puderem, traga mais. Acabaram-se as vasilhas? Estão todas aqui. Então comece a despejar, através desse pequeno óleo contido nesse recipiente, azeite nas vasilhas que estão vazias. A história nos conta de que todas aquelas vasilhas foram dominadas pelo azeite daquele que é capaz de fazer jorrar azeites de um pequeno vasilhame, onde uma pequena quantidade de azeite está ali presente aos olhos daquele que enxerga. Nós estamos caminhando para, de fato, terminarmos este tempo de reflexão. E eu quero terminar com uma última aplicação. Quem fez o milagre? Vamos lá? Quem fez o milagre? De novo, vai lá com força. Quem fez o milagre? Jesus. Quem realizou o milagre? Quem realizou o milagre em Caná da Galileia? Vamos, gente, com entusiasmo. Vamos lá, de novo. Igual o Pentecostal faz, vamos lá. Quem realizou o milagre em Caná da Galileia? Oh, glória a Deus. Quem realizou o milagre na vida daquele importante oficial? Quem realizou o milagre na vida daquele homem que há 30
38 anos caminhava rumo ao tanque de Betesda. Quem realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Mas sabe quem que levou os pães? Os discípulos. Jesus é o pão da vida. Sabe quem é responsável por levar esse pão da vida? Eu e você. Vou repetir. Sabe quem é o responsável por levar o pão da vida? Eu e você. Vou repetir. Sabe quem é responsável por levar o pão da vida? Eu e você. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se a luz for contida em um recipiente e não puder brilhar, ela não tem função de existir. Se o sal não for lançado no alimento para conservar esse alimento, para poder dar sabor a esse alimento, não há razão do sal existir. Você está confinando os seus talentos onde, queridos? Família pode ser alvo de transformação tremenda da parte de Deus, mas sabe o que Ele te faz? Nessa noite, convida você para poder distribuir Ele próprio, que é o único e verdadeiro pão da vida. Eu quero convidar alguns obreiros para poder vir aqui à frente. Nós iremos encerrar esse tempo como a gente encerra todas as vezes, abençoando a sua casa. Sabe, queridos, não tem nada espiritual nesse óleo. Ele não tem, é um óleo, mas para a gente ter um significado importante, de produzir dentro dos nossos corações memórias, que você, ao receber na sua vida, em você, através desses obreiros agraciados por Deus aqui, a unção dessa noite, você possa sair deste lugar aqui encantado com a graça daquele que se oferece a você como o pão da vida. Como o pão da vida. E enquanto Cida e Cauã nos conduzem a uma linda canção, eu quero convidá-lo a sair do teu lugar e receber destes valorosos homens de Deus esse tempo de ministração.